Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia. Hoje nós vamos falar sobre otorrinolaringologia, ou quando é que devo procurar um otorrino. No programa Manhã Viva já tivemos aqui a honra de receber uma colega de profissão, do Dr. José Araújo, a audiologista Alexandra Patrão, do Espaço Vertigem, que esteve aqui connosco e nos falou da importância da prevenção, que a prevenção é extremamente importante para que nós não venhamos a ter problemas mais sérios, e aqui falamos a nível do ouvido. Mas hoje vamos tentar responder a outras perguntas, são elas: o que fazer depois dos testes audiológicos? Qual a diferença entre um audiologista e um otorrino? Como se complementam as duas especialidades e como se interligam? E para nos responder a estas perguntas, temos aqui então connosco o Dr. José Araújo Martins. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. E antes de começarmos aqui a conversar e a falar sobre esta temática, vamos iniciar a nossa manhã com um momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero entregá-lo a si que está aí desse lado, quero entregar o seu dia, entregar tudo aquilo que vai no seu coração, todas as suas intenções ao Imaculado Coração de Maria, para que ele seja sempre o seu refúgio em todos os momentos da sua vida. Rezemos todos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos estar à conversa então com o otorrinolaringologista José Araújo. Começou a trabalhar em 2015 no Hospital de Tomar e agora encontra-se no Centro Hospitalar do Oeste, Caldas da Rainha e Torres Vedras. Fez toda a sua formação no Centro Hospitalar de Lisboa Central, desde o ano comum até terminar o internato da especialidade em otorrinolaringologia no Hospital de São José. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso programa e fale-nos um bocadinho de si para as pessoas o conhecerem um bocadinho melhor lá em casa. Muito bem. Em primeiro lugar, Sandra, quero agradecer-lhe a si e a toda a equipa pelo convite e por me receberem aqui. E, portanto, já fez um resumo um pouco do meu percurso profissional. Já sabe, já estivemos a falar sobre isso, que eu sou natural de Lisboa, portanto, um bocadinho viajado nestes dias e nestes anos. Trabalho no Oeste, como falou, também aqui, como já apresentou, e em Santarém, e também em Lisboa, e, portanto, fiz o meu percurso como otorrino e tenho todas as competências daí decorrentes, mas fiz também um treino um bocadinho mais dedicado às minhas áreas favoritas, que são as doenças do nariz, as doenças do ouvido e a audição. Tive a oportunidade de fazer esse treino enquanto ainda estava a fazer a minha formação, cá e fora, e depois desenvolvi toda a minha atividade em redor disso. Lá no Oeste sou responsável pelas consultas de rinologia, de reabilitação auditiva cirúrgica, e tenho acompanhado todas as novidades nessa área. O ano passado, finalmente, consegui acabar o meu doutoramento também nessa área, o que é um feito atendendo ao trabalho que temos e mais 3 miúdos em casa para tratar. É um feito mesmo. Doutor José, aceita uma água? Sim, se faz favor. Então, aqui. Obrigado. Doutor José, como é que nasceu a sua paixão pela medicina? Olha, eu penso que por causa de uma personalidade curiosa. Nasceu quando eu era muito jovem, criança, e acho que se calhar o momento definidor foi aí pelos 5 anos, talvez, quando comecei a ver os desenhos animados do Era Uma Vez a Vida. Como eu sempre gostei muito de perceber. Também via. E ainda se lembra, vê? Sim, portanto, lembro, marcou-me. São desenhos muito giros, explicam as coisas muito bem para a nossa idade, na altura. Sim. E eu sempre adorei aquilo. Os meus pais depois compraram os livros, eu li, reli,
E ficou desde aí esse bichinho, essa paixão, e depois, ao longo de todo o meu percurso na escola, fui sempre já um bocadinho dirigido nesse sentido. Porquê a audição, a especialidade? Foi uma escolha que demorou um bocadinho a fazer. Ao longo do curso, a área da medicina tem muitas coisas fascinantes e fantásticas, e, portanto, às vezes é difícil escolher o que é que nós gostamos mais. Há sempre algumas coisas que nós começamos a perceber, e eu depois percebi que gostava muito desta área, porque é uma área muito especializada, muito pormenorizada, mas não demasiado dispersa. Portanto, estamos a tratar órgãos dos sentidos, tudo mais ou menos no mesmo espaço, mas cada um tem uma função radicalmente diferente, uma anatomia que não tem nada a ver uma com a outra, e, portanto, tenho um espírito muito detalhado, muito concentrado, mas também variado. Foi o que eu gostei mais nesta especialidade, e daí ficar atraído por ela. Qual o papel do otorrinolaringologista? É o papel de qualquer médico, é estar disponível para receber as pessoas e ajudar naquilo que for preciso. Portanto, qual a diferença entre um otorrino e um audiologista? Os otorrinos são médicos especializados nesta área. Os audiologistas são, no fundo, técnicos que fazem uma licenciatura e um mestrado específicos só na área da audiologia e que, portanto, são os profissionais capazes de fazer os exames da área, fazer a utilização dos equipamentos da área, quer para fim diagnóstico, quer para tratamento, gerir os aparelhos, aconselhar como fazer este ou outro exame, saber identificar situações que precisam de uma avaliação um bocadinho mais detalhada da nossa parte e que vão trabalhando em conjunto connosco nestes objetivos. São duas especialidades que se complementam, então? São duas profissões que se complementam, sim. Nós trabalhamos muito com os audiologistas porque são indispensáveis para nós conseguirmos dizer às pessoas o que é que se passa com elas e podermos perceber como é que as podemos tratar, qual é a melhor opção para aquele caso individual e depois para continuarem também o trabalho de tratamento e reabilitação mais para a frente. O otorrinolaringologista não trata apenas o ouvido. Exato. Que outras partes do corpo é que vocês tratam? Nós costumamos dizer na brincadeira, do pescoço para cima, tudo que não seja neurológico. É mais ou menos isso. Sim. Portanto, nós tratamos, aliás, se for ver o nome da nossa especialidade, é um dos nomes mais aborrecidos de dizer, por completo, porque é otorrinolaringologia e cirurgia da cabeça e do pescoço. Portanto, nós tratamos os ouvidos, nariz, boca, garganta, via aérea superior, pescoço, tratamos lesões, quistes branquiais, tiroides, tudo, praticamente tudo que não seja oftalmologia, neurologia ou coluna, nós conseguimos diagnosticar, tratar, ajudar. Como é que é uma consulta de otorrino? É um bocadinho parecida com todas as outras, mas com um ou outro pormenor que às vezes apanha os dentes de surpresa. Portanto, o principal é sempre o mesmo, é ouvir, escutar, perceber o que é que se passa e do que é que a pessoa precisa, tentar perceber o que é que poderá estar a acontecer, depois fazer uma observação, nós temos muitos equipamentozinhos para fazer a nossa observação, e depois, quando é possível, fazer algum tipo de tratamento logo na consulta ou fazermos logo algum exame na consulta, também podemos tratar disso para ter uma ideia mais detalhada. Qual o tipo de tratamentos e diagnósticos que vocês fazem? Nós, às vezes, se a pessoa tem alguns problemas de hemorragias nasais, se tem alguma coisa no ouvido, cera, ou outra coisa a tapar, ou se tem alguma lesão que é pequenina e nós conseguimos tirar ou biopsar na hora, se tem algumas vertigens do tipo específico, podemos também fazer alguns gestos que nós chamamos as manobras para tratar logo ali. São tratamentos que nós conseguimos fazer. O diagnóstico depois depende muito daquilo que a pessoa nos conta.
Às vezes conseguimos fazer alguns exames na consulta, que são as nossas endoscopias e que nos permitem ver um bocadinho melhor aqui toda a via aérea e ter uma ideia do que é que se passa. Só uma curiosidade, a parte das adenoides também é convosco? Sim, senhora, é. Que é algo tão falado nas crianças. Eu, como tenho um filho agora de 3 anos... Está informado. Sim. Também são vocês que fazem essa parte, esse diagnóstico, e também a parte de cirurgia é convosco? Sim, é sempre. Nós fazemos o diagnóstico, todo o tipo de tratamento, que antes de chegar à cirurgia se quer que sejam coisas mais simples, sprays, remédios, xaropes, o que for preciso, claro. E às vezes é preciso ir lá espreitar, perceber o que é que se passa e depois tratamos o que for preciso. Fala-nos do exame videonaso. E para que serve este exame? Aí tem a abreviatura do exame, que, como eu dizia há pouco, é uma videonasofaringolaringoscopia, que é só uma maneira técnica de dizer que é uma endoscopia que serve para ver toda a via aérea, desde a ponta do nariz até cá abaixo, a laringe e a traqueia. Portanto, é um exame... É uma endoscopia completa. Nós podemos fazer outro tipo de endoscopias um bocadinho mais sumárias com outros equipamentos. Este tipo de exames são exames que geralmente deixam as pessoas assim, de sobrolho levantado, quando começam a ver os equipamentos que são minimamente invasivos. É claro que se a pessoa tem um nariz um bocadinho mais estreito, sente um pouco mais, infelizmente. Os septos, não é? Os septos tortos, cornetos grandes, a pessoa... passa um bocadinho mais de desconforto, mas normalmente são exames que se fazem, como eu dizia, em consulta, com a pessoa descontraída, não é preciso medicação nada de especial, e até em crianças conseguimos fazer, se for um pequenito mais corajoso e calmo, mesmo ali na consulta conseguimos ter logo o que é preciso. O que é que observa um otorrino nas fossas nasais, nos seios perinasais, na faringe e na laringe, nomeadamente a questão das cordas vocais, da voz? Quando fazemos estes exames, nós vemos essencialmente a anatomia, vemos se há inflamação ou não, se há alguma doença aparente com manifestações, vemos se há alguma coisa mais complicada, os tumores, não é? E depois também conseguimos ver a função, como é que as coisas estão a trabalhar, conseguimos perceber se há alguma obstrução à respiração que justifica um ressonar, conseguimos ver se há algum problema na deglutição, conseguimos ver as cordas vocais a mexer, a encostar e perceber porque é que a pessoa poderá estar rouco ou ter tosse. E, portanto, espreitamos sempre atentos, conseguimos ver isso tudo e vamos à procura de perceber o que é que causa aquelas queixas que levaram o doente à nossa consulta em primeiro lugar. Fala-nos das cirurgias da cabeça e do pescoço. São cirurgias que a otorrino começa a fazer mais agora. Portanto, daí aquele nome comprido na nossa especialidade. É uma diferenciação que nós temos porque são cirurgias na nossa área anatómica, por assim dizer. Antes eram só feitas pela cirurgia geral ou por outras especialidades e que, felizmente, agora com a geração mais nova e que se prepara cá e fora, há mais pessoas a fazer isso também. Portanto, não é só um ou outro, como era antes com os colegas mais velhos, agora em qualquer hospital ou centro. É fácil encontrar alguém que consiga ajudá-la com as questões da tiroide, os quistos branquiais, outras questões da área da oncologia também. Portanto, felizmente, essa disponibilidade ajuda-nos a ajudar as pessoas mais cedo e antes que o problema seja mais difícil. Tem-se falado também de um cancro, que é o cancro da laringe, tem-se falado muito ultimamente. Fala-nos dos sintomas. O cancro da laringe e também os outros um bocadinho mais acima, da faringe e boca, são cancros importantes porque, por um lado, há uma epidemia que ainda não passou, que é a epidemia do tabaco, que as pessoas ainda consomem muito e é pena. Nós percebemos que possam gostar, mas infelizmente faz muito mal à saúde e era bom se toda a gente encontrasse outra coisa que gostasse para fazer. Isso e as infecções por papiloma ultimamente têm feito com que estes tumores se tornem mais visíveis. São um bocadinho mais frequentes e na laringe às vezes as coisas passam despercebidas, mas podem ser mais complicadas se arrastarem. Os sintomas a que temos de estar atentos são situações prolongadas de rouquidão, tosse que não passa, dificuldade em engolir ou engasgamentos,
Ou dores locais, dores aqui, mas também dores no ouvido, porque é como as amigdalites, as anginas, que dói o ouvido quando engolimos, e se há algum problema mais abaixo desse tipo, também pode haver só uma dor do ouvido e ser esse o motivo de queixa da pessoa. E às vezes aquilo que pode ser uma simples dor de ouvido, que nós pode às vezes pensamos ser um trabalho pode ser algo mais sério. Difícil de tratar. Pode, sim, senhora. Daí a questão da pessoa se dirigir logo, não ficar à espera, e se dirigir também ao profissional certo. Exato. Não é? Isso é extremamente importante. É muito importante a pessoa não deixar andar, como muitas vezes se diz. É claro que também a pessoa não precisa de ficar logo ansiosa, apavorada, angustiada, exatamente. Não é? Com calma. Sim. A pessoa tem uns dias para ver se passa ou não, se tiver acesso ao seu médico de família ou alguém com quem tenha consulta, pode ir aconselhar-se, claro, e tentar tratar-se, mas se ao fim de 2, 3 semanas com tratamento a queixa não tiver passado, se voltar com muita frequência, então vale a pena ter esse cuidado, procurar alguém da nossa área e ir perceber o que se passa. Aqui está a dica que é extremamente importante. Eu agora vou ler aqui uma coisa que está aqui, que eu não imagino o que seja, mas vamos ouvir a explicação do Dr. José. O que são cásios amigdalianos e como podem ser removidos das amígdalas? O cásio amigdalino é um dos motivos de consultas frequentes. No fundo, são umas bolinhas brancas que às vezes vemos nas amígdalas. Há quem vá assustado, pensa que são os pontos brancos das infecções. No fundo, são restos de comida. As nossas amígdalas têm umas covinhas. Sim. Às vezes ficam lá restos de comida, ficam ali muito tempo, ficam a decompor e depois pode-se sentir, pode picar, começa a causar um bocadinho de mau hálito e pronto, é só isso. A pessoa pode perfeitamente tentar gargarejar com um bocadinho de água morna e salgada, só para limpar. Há pessoas mais incomodadas e ativas que tentam tirá-los, espremer um bocadinho as amígdalas com uma espátula. Pronto, se for com cuidado e com um instrumento que não seja agressivo, não tem nada de mal em tentar. E é isso, é uma situação que às vezes é um bocadinho chata, mas perfeitamente benigna, não traz complicação nenhuma. Quais são as doenças mais comuns que lhes chegam ao consultório? Olha, são no fundo estas que temos falado, as perdas de audição, as infecções respiratórias, dores no ouvido, dores de cabeça ou na face por causa das sinusites, tosse que não passa, as impressões na garganta, que as pessoas fazem bem em ir perceber se há alguma coisa importante ou não. Estas são geralmente as queixas que dominam a nossa consulta. Vou pedir-lhe que fale de algumas infecções respiratórias altas, que a coriza. A coriza é a vulgar constipação. Portanto, é uma das infecções mais frequentes em todos nós. É quase impossível de prevenir. Portanto, ou temos a sorte de não ser sensíveis aos bichos das constipações, ou então estamos destinados a tê-las. Felizmente são coisas que são só chatas, passam rápido, e aqueles tratamentos simples que todos temos em casa chegam para resolver isso. As sinusites? São um tema um bocadinho mais complexo, levam muitas pessoas à nossa consulta. Há muitas pessoas que acham que têm sinusites e felizmente não têm. Têm outros motivos para ter o nariz entupido, para ter ranho, para ter dores de cabeça, que também é importante tratar, claro. Mas as sinusites são infecções já um bocadinho mais agressivas, portanto já merecem uma atenção e um tratamento mais especializado. Otite média e aguda? As otites médias agudas são as otites mais frequentes nas crianças. Felizmente são infecções que passam, mas que deixam os pequenitos muito em baixo, com dores, febres altas, e que podem às vezes deixar algum resto de líquido no ouvido durante umas semanas e fazer com que não ouçam tão bem nessa altura. Podem ou não estragar o tímpano. Também são infecções importantes, as doses de antibióticos recomendadas são mais altas do que por outras infecções e que já não acontecem tanto em adultos, mas ocasionalmente também se vê. Amigdalites, faringites agudas? As amigdalites, felizmente, para nós são menos frequentes, infelizmente para as crianças são mais frequentes. As faringites é como as constipações.
No fundo, é mais ou menos o mesmo tipo de vírus que envolvem a via aérea e nos deixam com a garganta incomodada, arranhada, a arder, a doer e, portanto, se tudo correr bem, passa rápido e não tem mais nada de gravidade. E as famosas rinites? As rinites podem ser infecções, Sim. quando vêm no contexto das constipações simples ou das sinusites, ou geralmente as rinites até não são infecções, são doenças do nariz, doenças pela maneira como o nariz reage ao exterior, que pode ter a ver só com o nariz ou pode ter a ver com alergias. Há muitos tipos diferentes de rinite. Há também aquela rinocinusite, não é? A rinocinusite é quando o problema é tão extenso que sai da parte de dentro do nariz para os seios perinasais, que estão à volta do nariz. Portanto, uma rinocinusite é uma inflamação de todo o espaço de ar do nariz e é, portanto, uma coisa um bocadinho mais complicada do que uma rinite simples. O que é um desvio do septo? Ora bem, todos nós sabemos que o nariz tem dois lados. Sim. Portanto, há algo que o divide no lado esquerdo e no lado direito, que é o septo nasal, que no fundo é como se fosse uma parede entre quartos. E como nós temos pouco espaço, às vezes essa parede, em vez de ser bem feitinha à direito, está torta. Faz umas curvas, que são os desvios do septo. Um desvio do septo raramente é uma curva só, geralmente é um S ou tem umas farpas que nós chamamos de cristas ou esporões, e no fundo é a estrutura do septo fora do lugar e que está ali e que rouba espaço, não deixa o ar passar, torna difícil respirar. Às vezes pode magoar, se estiver encostado ao resto do nariz, se inchar um bocadinho, a pessoa sente dor, desconforto, pode achar que está a ter uma sinusite e não, e ser só um problema causado por isso. Às vezes tem que se corrigir a nível cirúrgico, não é? Sim, infelizmente às vezes é algo tão extenso que a pessoa está mal sempre e é uma questão anatómica e a medicação não tem como ajudar e temos que ir lá tratar do problema. O que são os cornetos? Os cornetos são estruturas com um nome engraçado, que geralmente no verão dá direito a piadas congeladas, e que no fundo são umas conchinhas que temos dentro do nariz e que servem para aquecer, umidificar o ar e reter os pós e os agentes infecciosos que nós respiramos. E tal como o septo, podem ter problemas anatómicos, podem ser grandes demais, ocupar muito espaço, só que eles são muito revestidos por mucosa, que é como se fosse a pele do nariz, e, portanto, são um dos centros principais de atividade das rinites. E, portanto, quando há uma rinite, a pessoa geralmente tem alterações nos cornetos, mais do que no septo. É possível ter no septo, mas quando chega aí já tem uma rinite mesmo muito forte. Muito forte. Fale-nos da questão da lavagem ao nariz. Fazemos bem em lavar os nossos narizes e, se fazemos bem, qual a melhor forma? Qual a forma adequada de o fazer? É uma questão que é especialmente importante até para os pais das crianças pequeninas. Há aquela ideia de que se deve lavar o nariz todos os dias e, na realidade, não é tanto assim. Se o nariz estiver bem, está bem e só precisamos de deixar trabalhar em paz. Agora, às vezes, é preciso dar-lhe uma ajuda. Portanto, há pessoas que têm doenças inflamatórias, alérgicas e que ganham muito em tirar do nariz todas aquelas partículas que estão lá a causar a doença. Nos pequenitos pode ser mais importante quando não sabem assoar, porque aí ficam muito entupidos, têm dificuldade, passam mal. E essa ajuda é valiosa. Mas, geralmente, para esses muito pequenitos, até eles saberem assoar-se, vale a pena lavar e aspirar o nariz. Também há várias coisas que se compram na farmácia para poder fazer isso. Para os outros mais velhinhos, se andarem sempre com as crostas, ou seja, os macaquitos, andarem sempre com isso, se andarem mais ranhosos, pode valer a pena lavar-lhes o nariz ou deitar para dormirem melhor, ajuda-os a assoar. Normalmente deve ser com qualquer coisa pouco agressiva. O melhor é, para quem tiver mais jeito, uma seringa com soro, ou então aquelas bisnagas de soro fisiológico, ou depois já há vários aplicadores que pode comprar e escolher, mas nas crianças pequenas é preferível não ser lavagens muito fortes, às vezes isso pode causar problemas de ouvidos também.
Nos adultos, como o adulto sente e percebe o que se está a passar, aí já há coisas mais fortes na farmácia e vale a pena ter lavagens de alto débito, com bastante soro, que entrem e saiam e, portanto, para a criança desde que os pais e a criança estejam confortáveis, tanto faz a posição, não deve ser muito agressivo. Para o adulto, normalmente é preferível estar na casa de banho, cabeça inclinada, para não sujar, não molhar, e depois, quando se usa algum dos dispositivos da farmácia, é só seguir as instruções e os farmacêuticos também podem aconselhar nesse aspecto. Pois é, a primeira parte do nosso programa já está mesmo na reta final. Vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Você que acabou de ligar neste momento a TV Canção Nova, estamos no programa Manhã Viva. E hoje estamos a falar sobre otorrinolaringologia ou então quando devo procurar um otorrino, em que temos aqui o Dr. José Araújo Martins, que é otorrinolaringologista e que nos vai falar sobre esta temática. Mas antes disso, vamos ver uma peça com uma nutricionista, que é a Andreia Paz, da Clínica Pilares. Vamos ver o que é que ela nos tem para dizer hoje. Olá, o meu nome é Andreia Paz, eu sou nutricionista na Clínica Pilares da Saúde. Eu sou certificada em nutrição funcional. E o que é a nutrição funcional? A nutrição funcional vê o indivíduo como um todo, ou seja, nós somos muito mais do que comida. Nós somos as pessoas com quem convivemos, nós somos tudo o que comemos até hoje, tudo o que estamos a comer agora e também os lugares onde nós convivemos também. Portanto, isso vai determinar também a conduta para o meu paciente. Por isso, a nutrição para mim vai muito mais além do que a comida. Então, um tema muito polémico é sobre a fruta, nomeadamente a frutose. Ou seja, será que a frutose, que é o açúcar da fruta, faz mal à nossa saúde? Sim ou não? E isso é o que nós veremos aqui no nosso vídeo. Então, nós temos que entender que a frutose da fruta é diferente da frutose que ela é industrializada. Ou seja, quando vocês vão às compras, nas compotas de fruta, nos cereais, nas bolachas, se lerem os ingredientes, alguns têm frutose adicionada. E essa é que é realmente a frutose que é inflamatória para o nosso corpo, ok? Outro ponto muito importante quando nós falamos sobre a fruta é nós conseguimos entender qual é que é a melhor fruta para cada um de nós. Ou seja, para isso nós temos que entender aqui os nossos conceitos, que existe o conceito de índice glicêmico, vezes aqui o conceito de carga glicêmica, que são conceitos diferentes, mas são conceitos que se complementam. Ou seja, o índice glicêmico tem a ver com a velocidade em que o açúcar sobe na nossa corrente sanguínea, enquanto que a carga glicêmica tem a ver com a quantidade de açúcar presente desse alimento. Então, um exemplo muito prático. Uma coisa é eu comer 6 bananas, ok? Outra coisa é eu comer só uma banana. Então, se eu comer uma banana, eu estou aqui no meu índice glicêmico. Se eu comer 6 bananas, eu vou aumentar a quantidade, ou seja, a carga glicêmica vai ser maior. Então, a banana é sabido que é um alimento que tem um índice glicêmico mais alto, mas eu também posso aumentar a carga glicêmica. Se eu for comer meia banana, eu tenho um alimento que tem índice glicêmico alto, mas tenho carga glicêmica baixa, porque é metade da banana, certo? Outro ponto muito importante, nomeadamente em patologias e nomeadamente doenças autoimunes, que é algo que nós trabalhamos muito aqui na Clínica Pilares da Saúde, é que quanto maior a carga glicêmica de um alimento, maior a inflamação, porque vai aumentar mediadores inflamatórios. Então, para essas pessoas não é tão interessante andar a fazer, portanto, consumir muitas frutas que têm índice glicêmico mais alto, ok? Um bom exemplo disso é a maçã, porque a maçã é uma fruta que tem um índice glicêmico alto, mas vamos ser inteligentes. Porquê? Porque não temos só ter em conta aqui o índice glicêmico e a parte da frutose, mas sim o que é que a maçã vai nos dar de informação para as nossas células. Ou seja, a maçã também é rica em água, é rica em fibras e é rica em quercetina, que portanto, é um composto que vai potencializar o nosso sistema imunitário e é anti-inflamatório.
Então, temos que ser inteligentes na nossa escolha quando nós vamos escolher um tipo de fruta e a altura do dia. Porque, por exemplo, a maçã ele tem índice glicémico alto, então não será uma boa fruta para comer de manhã, por exemplo, ou então à noite, ao jantar. Porquê? Porque existem duas alturas do nosso dia em que nós devemos ter cuidado para não aumentar muito estes estímulos hiperinsulinémicos que têm a ver aqui com o índice glicémico, que é de manhã ao acordar e quando nós nos vamos deitar, ok? Então, fruta à noite, será que é algo que nos faz mal à saúde? Depende de cada pessoa, ok? Então, se eu comer maçã à noite, não vai ser muito inteligente essa fruta, mas eu posso considerar frutas que tenham uma carga glicémica mais baixa e, como eu quero à noite e quero dormir, eu preciso de ter fontes boas de melatonina. Então, eu tenho a opção do kiwi e do maracujá, que são duas frutas que são ricas em fitomelatonina e têm carga glicémica baixa, ok? Relativamente depois aqui ao sumo de fruta. No fundo, o sumo de fruta não é muito inteligente, principalmente se for feito todos os dias. Porquê? Porque ao fazer o sumo, eu vou perder toda a fibra e a fibra é o que também estabiliza aqui a parte do índice glicémico. Então, se eu quiser fazer um sumo de fruta, por exemplo, um sumo de laranja, eu vou colocar uma laranja apenas e posso fazer o resto com água, certo? Por isso, a fruta em si não é algo que faz mal à nossa saúde. Nós temos é que ter atenção se comemos o recomendado entre 3 a 5 peças de fruta, mas também temos que ter atenção à quantidade de frutas e à qualidade de cada tipo de fruta e também o horário em que estamos a consumir essas frutas. Muito obrigada, e ficam aí as dicas. E hoje estamos então a falar sobre otorrinolaringologia, em que temos aqui o Dr. José, que nos veio falar sobre esta temática. Dr. José, é verdade que a pessoa, quando ressona, pode ter um problema que pode ser identificado pela sua especialidade? Pode ter algum risco para as crianças? Há cura para isto? Sim, são tudo perguntas com resposta afirmativa. E é uma questão importante. A apneia do sono é um problema de saúde. Ou melhor, o ressonar é o barulho que fazemos quando dormimos. Às vezes só ressonamos, às vezes também temos alguma dificuldade em respirar ao mesmo tempo e é aí que surgem as apneias ou as hipopneias. É um problema importante porque percebemos que se estamos a respirar mal durante o sono, temos menos oxigênio disponível e todo o nosso corpo vai sofrer com a falta desse nutriente indispensável. Geralmente estes problemas têm sempre origem nas estruturas da nossa área, ou há qualquer coisa que está estreita, que não tem espaço, no nariz, na garganta, na laringe, e que por esse motivo não nos deixa respirar tão facilmente, obriga-nos a fazer muito mais esforço. Isso dá origem ao ressonar, ou quando é demasiado para o esforço que conseguimos fazer quando estamos a dormir, causa as tais apneias, hipopneias. E nós, com a nossa observação, os nossos exames, conseguimos perceber onde é que poderá estar o problema e a causa e tratá-la, porque às vezes são questões inflamatórias e trata-se muito bem com medicação, às vezes são questões anatómicas e poderá precisar de tratamentos mais especializados, cirurgia ou dispositivos de apoio, como o CPAP. Às vezes pode ser preciso tratar os dentes, ter próteses de avanço mandibular, de retenção da língua, e é um assunto que tem espectros de importância diferentes. Às vezes os pais estão muito assustados porque sabem que a criança não está a respirar, não tem oxigênio e têm medo que a criança possa ter um problema grave. E felizmente não é de prever que tenha um problema grave ali naquela altura por causa disso. Portanto, é um assunto que mesmo numa criança e mesmo com um ressonar muito forte, podemos ter um bocadinho de calma e tratar e dar a opção de conseguir resolver isso com tratamentos mais conservadores. Mas numa criança tem sempre de ser tratado, porque não é normal que uma criança ressone. É sinal de que há sempre qualquer coisa que não está a funcionar bem naquela via aérea. Num adulto já é um bocadinho mais perdoável, entre aspas, tem de ser avaliado. Pode ser um ressonar simples ou alguma coisa que está a esconder problemas de saúde e que podem ser importantes, porque as apneias
podem causar infartos, arritmias, podem agravar diabetes, podem fazer com que a pessoa tenha muita dificuldade em perder peso, porque todas as hormonas do corpo estão alteradas por causa disso. Portanto, vale sempre a pena perceber o que é e tratar. Para quem está lá em casa e ainda não sabe o que é uma apneia. Uma apneia e uma hipopneia são termos técnicos e querem dizer, no fundo, apneia que parou de respirar e hipopneia que está a respirar pouco. Portanto, as apneias, os cônjuges identificam logo. São aqueles breves segundos ou às vezes minutos em que a pessoa deixa de ressonar. Sim. E que pode ser assustador. Mas às vezes o que até faz pior à pessoa são as hipopneias, que nem quem está ao lado dá conta, porque a pessoa está a respirar, só que está a respirar pouco, não entra ar suficiente, o oxigênio baixa muito e, portanto, são essas as coisas que depois os exames, o estudo do sono, vão medir e dizer o que é que se está a passar. Então, e também, se calhar, a pessoa sempre ressonou, se calhar, se fizesse uma consulta e se averiguasse, seria bom, não é? É muito bom ter essa preocupação, sim, porque este problema pode ser mais severo e ter outros problemas de saúde associados. Por exemplo, uma pessoa que tenha uma hipertensão difícil de controlar e que toma muitos medicamentos e é difícil ter a tensão normal, pode ter uma apneia do sono e, tratando isso, até consegue largar a maior parte da medicação para a tensão. Pessoas com diabetes muito descontroladas podem passar a ter uma vida muito mais saudável e menos complicações da diabetes tratando isso. E depois são problemas que não nos deixam dormir bem. E, portanto, a pessoa está cansada, esquece, está mais irritadiça, dá-se mal no trabalho, dá-se mal em casa. São tudo coisas que são consequências deste problema e que podem ser resolvidos. Sim, se há essa queixa, vale sempre a pena perceber se é um problema importante ou não, porque há muitos tratamentos diferentes conforme a situação para fazer. Até porque, normalmente, quem ressona significa que o seu sono não está a ser produtivo o suficiente. Então, a sua qualidade está alterada, não é? Não anda a dormir bem. Quem tem apneias até nem sabe, mas está sempre a acordar durante a noite. São os microdespertares que se fala nos exames, que a pessoa faz, no fundo, para recuperar o ar. Mas mesmo quem só ressona, tem o sono fragmentado. A qualidade do sono é diferente da de uma pessoa que não ressona e isso não deixa a pessoa repousar bem e todas as consequências que daí resultam podem acontecer mesmo com o ressonar simples. Os problemas do nariz, eles interferem com os dentes e com a face? É verdade que sim. É uma questão que não se falava muito até há pouco tempo, mas agora, felizmente, na área dos dentistas, pediatras e mesmo na nossa especialidade, estamos mais alerta para isso, porque se a pessoa não respira bem pelo nariz, tende a respirar pela boca. E, portanto, é como os ginastas e os culturistas que treinam muito os seus músculos e depois desenvolvem o corpo favorecendo esses músculos. Se nós estamos sempre a respirar pela boca, o crescimento da face favorece os músculos de abrir a boca e as crianças vão crescendo com umas caras um bocadinho mais alongadas, narizes mais estreitos, maxilares mais estreitos, têm problemas de dentes desalinhados e depois vão crescendo assim e em adultos têm problemas anatómicos que estão instalados e são mais difíceis de tratar. Qual a diferença entre um otorrino e um imunoalergologista? A imunoalergologia é outra especialidade médica que trata de problemas do sistema imunitário. Geralmente alergias, também algumas doenças autoimunes e, portanto, nós trabalhamos muito em conjunto com essa especialidade por causa das alergias que se manifestam muito aqui nas estruturas da nossa área. Porquê é que são tão importantes os testes audiológicos? Os testes audiológicos, para nós, são indispensáveis por dois motivos. Para, primeiro, sabermos o que é que se passa com a pessoa, porque é que ouve mal ou porque é que se sente que ouve mal, o que é que poderá estar a causar, permitem-nos fazer um despiste se poderá haver alguma coisa mais importante ou não. E a outra informação que nos dão é como é que podemos tentar tratar essa pessoa. Qual é que é a melhor ajuda para esse caso? São exames muito importantes para diagnóstico, para percebermos, para programarmos o tratamento e também para
acompanharmos o tratamento e saber se está a ter o efeito pretendido. Podemos diagnosticar e tratar problemas de vertigem com estes exames? Nós temos exames específicos para a vertigem, portanto, às vezes nós pedimos exames da área da otoneurologia ou otologia, que são estudos de vertigem, às vezes pedimos só estudos audiológicos e às vezes em doentes com vertigem temos de pedir exames de audição, porque há doenças do ouvido interno que podem causar vertigens e que às vezes quando a vertigem não está sempre presente, a única maneira de perceber que estão lá é olhando para o efeito que tem na parte da audição. Quais os diferentes tipos de surdez que existem? Há dois grupos principais de perdas auditivas, que são as de condução, em que por qualquer motivo no ouvido o som não consegue chegar ao destino, que é o ouvido interno, ou problemas de percepção, em que o som chega lá, mas depois é difícil de ser recebido ou no ouvido interno, ou de ser conduzido pelo nervo auditivo e todas as estruturas do cérebro até à sua compreensão. Fala-nos da importância do diagnóstico precoce e de quando é que nós devemos procurar um especialista. O diagnóstico precoce aqui é muito importante para evitar que a situação agrave até um ponto em que ou não se consiga tratar, ou seja, difícil de tratar. O diagnóstico precoce é especialmente importante em crianças, imprescindível, porque as crianças estão a aprender a falar, estão a aprender a ouvir e se são privadas dessa competência, dessa possibilidade, depois, mais velhas, vão ter muita dificuldade em recuperá-la. Portanto, qualquer suspeita de perda auditiva, ou um pai que chama o filho e que não responde, ou uma educadora na creche que levanta uma preocupação, deve ser investigada, sempre. Sim. Nas crianças é muito importante uma intervenção e reabilitação rápida, para não acumularem déficits funcionais. Num adulto, muitas vezes, podemos ter um bocadinho mais de calma, mas é muito importante o diagnóstico precoce também, porque há doenças em que a evolução da doença pode estragar mais o ouvido e tornar muito difícil o tratamento. E depois, em situações de perda auditiva mais severa, o próprio cérebro destreinado deixa de saber ouvir, entre aspas. Portanto, é a questão do processamento auditivo central em que a pessoa, depois recuperando a audição, já não sabe o que é aquele som que lhe está a chegar aos ouvidos. Isso vê-se em pessoas que estão muito tempo com níveis de surdez, muitos anos, e depois colocam um aparelho e faz-lhes confusão todo o barulho que elas não ouviam e que de repente começam a ouvir de novo. Justamente. E se já perderam o treino, é como se nós fôssemos desportistas e quiséssemos levantar pesos. É muito fácil levantar pesos enquanto estamos ativos e depois, por qualquer motivo, durante anos não treinamos. Quando vamos levantar pesos outra vez não conseguimos. Temos de começar pelos mais pequeninos. Agora, ouvir parece uma coisa muito simples porque nós estamos aqui sentados a conversar e é automático. Sim. Mas é automático na nossa consciência. Aqui dentro não é. É muito, muito complexo e se nós destreinamos, depois é muito difícil perceber. Porquê é que há surdos que falam com aparelho auditivo e outros não? É justamente por causa desta questão da aprendizagem. Geralmente, as pessoas que ouvem mal e não conseguem falar é porque ouviram mal e muito mal durante aquele período crítico de aprendizagem da fala. E, portanto, perderam nesse período a oportunidade dourada, entre aspas, de estimular e ensinar o cérebro a ouvir. Como não aprenderam a ouvir, não aprenderam a falar. E agora, mesmo que se recupere a audição, é difícil, é muito confuso para aquele cérebro destreinado e é difícil recuperar a fala nessas pessoas. O que é um implante coclear e qual a diferença entre um implante e um aparelho auditivo? Ambos pretendem melhorar a audição da pessoa, estimular o ouvido interno. Só que os aparelhos auditivos, ou as próteses auditivas de forma técnica, são dispositivos que nós usamos, geralmente fora do ouvido. Também há próteses auditivas implantáveis, para casos específicos, que ganham com isso, mas em que a estimulação é para o ouvido interno. O implante coclear é um dispositivo que fica dentro do corpo.
tem um componente exterior também, para captar o som, mandar essa informação, mas o implante está dentro do ouvido e, em vez de estimular o ouvido interno, estimula o nervo auditivo diretamente, e é por isso que em casos de surdez do ouvido interno muito avançadas, qualquer que seja o motivo, se consegue recuperar a audição desde que o nervo auditivo esteja bom. Que áreas do cérebro começam a ser desenvolvidas quando é colocado o implante coclear? São todas estas áreas da audição, as áreas que nós temos aqui no nosso córtex cerebral e todas as áreas que fazem ligação com a memória, com até a visão por causa da escrita, tudo o que associa a linguagem, o som, a fala, começa a ser estimulado. É a questão do processamento auditivo central também entre o cérebro e o ouvido interno que é trabalhada. São essas as áreas que o implante vai voltar a ativar e estimular. O que é um processamento auditivo central? No fundo, é a descodificação, porque nós ouvimos sons, mas nós ouvimos sons diferentes, complexos e às vezes de todo o lado ao mesmo tempo. Sim. E, portanto, todos nós já automaticamente estamos no restaurante, estamos na rua e ouvimos carros, pratos, outras pessoas a falar, telemóveis a tocar, mas conseguimos falar com a nossa companhia, conseguimos perceber o que estão a dizer no meio daquilo tudo. A questão do ouvido treinado, do ouvido de músico, no fundo é isso. O ouvido percebe o som como de qualquer pessoa e o treino está no cérebro, que faz o processamento dessa informação, que analisa toda a informação e aprende a perceber de onde é que as coisas vêm, o que é mais importante e o que é o quê. Porquê é que é tão importante fazer uma reabilitação após a cirurgia? Para as coisas voltarem a funcionar bem. É como se tivesse partido uma perna e precisasse de fazer fisioterapia depois. Esteve muito tempo imobilizado, os músculos enfraqueceram, depois precisa de fisioterapia para os músculos aprenderem a mexer-se bem. E aqui é o mesmo, é preciso que haja um estímulo, um desafio constante àquelas zonas do cérebro que processam a informação para que se volte a aprender a entender. É muito importante porque largar a pessoa às férias, entre aspas, pode acabar por resultar, mas custa mais, mais difícil. E pode não ter o resultado que se deseja, porque às vezes, com um bocadinho de treino dirigido, tem-se resultados muito melhores do que deixando só a pessoa por si. Quem é que faz essa reabilitação? É uma equipa multidisciplinar, tem que ser várias pessoas, portanto depende muito da situação, não é? Adultos que ouviam muito bem e agora ouvem mal e põem implante coclear, muitas vezes fazem o treino com o audiologista, a programação com o audiologista, mas se são crianças, então, especialmente muito novinhas, vão precisar da ajuda do terapeuta da fala para desenvolver a articulação, perceberem como articular as palavras. Pode ser preciso a ajuda de um psicólogo para a criança também enquadrar emocionalmente todo aquele contexto do implante, dos aparelhos, da doença, etc. E depois, olha, em último lugar, mas o mais importante a reabilitação é feita por si, por cada um, que no caso do adulto é o próprio. No caso das crianças tem que ser a família, que tem que ajudar muito, tem que apoiar, acompanhar, estimular, falar, acreditar que o pequeno ou a pequena consegue, não desistir é o mais importante. E o apoio familiar é fundamental. Em todos os aspectos. E os resultados, quando há um apoio familiar, são visíveis, não é? E fantásticos, muitas vezes fantásticos. Uma criança bem acompanhada, bem apoiada, mesmo com um problema grave, consegue passar despercebida no meio de todos os outros, se tiver corrido bem. E surpreende-nos, não é verdade? Sempre. São muito resistentes. E as crianças são fantásticas. Doutor, fale-nos na questão da higiene aos ouvidos. Já falámos aqui, mas eu acho que é sempre importante falar, porque há pessoas que se esquecem. Sim. Fale-nos dessa importância. É um tema sempre polémico nas nossas consultas. Há sempre a pequena advertência, digamos assim, sobre os cotonetes, etc. A verdade é que, se tudo correr bem, é como o nariz, não precisamos de limpar nem lavar os ouvidos. Às vezes há um bocadinho de cera aqui fora e é desagradável e isso basta limpar com um paninho, qualquer coisa simples. Limpar por dentro só é necessário se houver algum problema
alguma infecção ou se a pessoa realmente estiver a ouvir pior. Caso e contrário... tem que se dirigir a um profissional para o fazer, não é? Idealmente, porque há sempre riscos. É claro que a pessoa às vezes pega no cotonete, limpa, fica tudo bem. Isso é o que acontece em 95% dos casos ou mais. É certo e justo, só que às vezes também pode arranhar a pele, pode sangrar, pode fazer infecções. Às vezes a cera é muito volumosa, a pessoa empurra contra o tímpano, ainda fica pior. Já tem acontecido algumas pessoas ficarem com perfurações, basta distraírem-se, olham para o lado ou têm um pequenito em casa que lhes dá um encontrão no momento errado. Portanto, é um risco e na maior parte das vezes até não é necessário. A pessoa com o tal pano vai limpando e quando estiver mais entupido, se for preciso, pode pedir umas gotitas na farmácia. Se não chegar, mais vale pedir ajuda. O nosso programa está a chegar ao fim, infelizmente. Mais havia para nós falarmos. Mas antes da mensagem final, queria-lhe fazer uma pergunta. Também é importante a higiene do nosso ouvido, mas também a higiene do som. Sim. Que hoje usamos muitos fones, muitos estímulos auditivos que há à nossa volta. Como é que nós podemos fazer essa higiene? É descansando. O ouvido cansa-se com todo o som, porque está sempre a escutar, sempre a separar o que é importante do que não é. E, no fundo, olha, podemos comparar o ouvido a um motor. Quanto mais usa, mais depressa se avaria, mais depressa se gasta. Devemos evitar pôr o som mais alto do que o necessário e se estamos cansados, se nos começa a custar, se começamos a ouvir zumbidos, é bom programar uns períodos de descanso, qualquer atividade sem som, sem ruído, que é para o ouvido recuperar. O silêncio também é importante. Também é importante para refletir e para os ouvidos descansar. É verdade. Dr. José, estamos mesmo na reta final. Uma mensagem para quem está lá em casa? Eu diria que nesta nossa área e na saúde em geral, 2 pormenores muito importantes a ter em conta são a questão que falámos, diagnóstico precoce. É importante a pessoa estar bem, porque é isso que nos permite estar bem connosco, mas também com os nossos, com a nossa família, no nosso trabalho. É importante encontrarmos um tempo para cuidarmos de nós, para podermos estar bem e disponíveis e para não termos mais problemas. E, por outro lado, é importante percebermos que somos todos diferentes. Temos corpos diferentes, sentimentos diferentes, vidas diferentes. Portanto, temos de procurar perceber o que é que se passa connosco e procurar a melhor solução para o nosso caso, não seguir outros exemplos só porque sim ou porque alguém contou. Procurar o que é melhor para nós, falar com quem nos está a ajudar para perceber quais é que são as opções, o que fazer e escolher de forma informada. Dr. José, muito obrigada por ter vindo ao nosso programa. Obrigado eu pelo convite. E você que está aí em casa, saiba que pode ver este programa novamente no nosso canal do YouTube. Continue com a nossa programação e até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.